Na segunda metade do século XX, emergiu no contexto intelectual italiano uma corrente historiográfica denominada microhistória, que propõe a redução de escala de observância e elenca importância a fatos que em um contexto generalizante seriam ignorados. Um dos principais nomes dessa corrente historiográfica são os historiadores Carlos Ginzburg, com sua obra O Queijo e os Vermes, e Giovanni Levi. Juntamente com Ginzburg, fundaram esse novo método de se escrever a história. A microhistória não é uma abordagem superficial, pelo contrário, ela se faz valer de uma análise muito rica e precisa de um determinado momento histórico, para dessa forma auxiliar a macrohistória, que por abordar períodos de tempo muito extensos, acabam perdendo de vista a singularidade dos eventos. A microhistória desloca aquela história despersonalizada, geral, que perde de vista os detalhes, para trazer de volta aquilo que torna o ser humano singular dentro de seu contexto histórico. É a tentativa de buscar e resgatar a essência daquilo que está se refletindo, de modo a desmiuçar seus detalhes numa descrição densa e detalhada sobre sua época, sobre o sujeito que o fez e sua destinação social. Não entendeu? A gente explica! No dia 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, Estados Unidos, nasceu um guri muito talentoso que iria mudar o mundo pop para muitas pessoas. Michael Joseph Jackson, mais conhecido como Michael Jackson. Na época que ele cresceu, as coisas eram muito difíceis para os negros. Eles não podiam muita coisa, e sob um regime de segregação racial, eram perseguidos e mortos. E por isso, para fazer sucesso no meio artístico, era quase impossível. Até o início dos anos 1960, os Estados Unidos viviam sob uma séria segregação racial, mesmo com conquistas sociais durante essa década, como a Lei dos Direitos Civis e a Lei do Direito ao Voto, que fizeram fim a muitas práticas discriminatórias. O negro ainda era representado como coadjuvante enquanto agente social e cultural, tendo muitos de seus anseios privados pela discriminação. A cena cultural da época, em constante movimento de massificação, se tornou propícia para o surgimento de espaços para o negro na cultura e na música. A Motown Records, gravadora fundada em Detroit, no ano de 1959, se comprometia a dar visibilidade aos artistas negros, na já pulsante indústria fonográfica norte-americana. Agora que já falamos de forma mais ampla do contexto da época, como ela se relaciona com o nosso personagem? Não é muito difícil relacionar, muito menos entender todo esse contexto a partir da história dele. Michael, sétimo filho entre 9 filhos da família Jackson. Era um menino pobre e negro estadunidense, que viveu uma infância difícil junto aos seus irmãos, recebendo uma educação rude de seu pai. Ao descobrir o talento musical dos filhos, o patriarca decide investir na carreira do jovem Jackson. O mundo estaria prestes a conhecer o Jackson 5. O lugar de destaque foi alcançado não só graças à estrela do pequeno Michael, que encantava com seu timbre de voz e maneira de dançar únicos, mas se não graças à visão de um grande selo da música negra, que emergia no final dos anos 60. Sim, a Motown Records. Impulsionado pelos ventos propiciados pela gravadora de resistência negra, durante muitos anos, Michael esteve à frente dos Jackson 5, onde seu talento chamava a atenção da população branca, mas ainda assim não foi o suficiente para quebrar a barreira que o racismo impunha. Através da Motown, os Jackson 5 gravaram vários álbuns, rendendo-lhes turnês e reconhecimento mundial. Em 1975, os Jackson 5 abandonam o selo para assinar com a Epic Records, almejando uma maior autonomia no lançamento de suas obras, recebendo direitos autorais. Michael arranca a carreira solo a partir de 1978, atravessando todas as barreiras do preconceito. Já na produção de seu primeiro álbum solo, consegue vender mais que os 11 anos de carreira do Jackson 5, causando furor entre a crítica especializada, constante exposição no rádio e na televisão. Seu primeiro disco em idade adulta resultou na primeira vez em que um artista colocou 4 canções do mesmo álbum entre as 10 mais tocadas do Reino Unido. Quanto nos Estados Unidos, sua figura é cada vez mais prestigiada, agora com o título de Rei do Pop. O nome de Michael Jackson está não só no topo das listas do mundo artístico, mas também começa a estar relacionado à causa filantrópica. No início dos anos 80, Michael é disputado para estrelar trilhas sonoras de filmes por multinacionais da indústria fonográfica. Seu sucesso e reconhecimento mundial estavam fadados ao lançar Thriller,
seu segundo álbum solo, disco que é atualmente o álbum mais vendido da história, com 110 milhões de cópias. Nos 2 anos que se seguiram ao lançamento, o álbum foi a maior sensação da América, influenciando não só no cenário da música, mas também como na dança, da moda e na televisão. O álbum Thriller foi um marco na luta contra a discriminação racial na indústria fonográfica. Michael Jackson tornou-se o primeiro artista negro a ter um videoclipe vinculado no ar na MTV, com Billie Jean. A música Beat It, na qual participa o guitarrista Ed Van Halen, fez com que as rádios de rock da época, que atendiam um público essencialmente branco, a tocarem a canção de um negro, e igualmente fez rádios de black music tocarem rock, feitos inéditos até então. Desta maneira, o ídolo musical consagra-se como ícone popular, sendo considerado por muitos o maior ícone negro de todos os tempos, não só por vender milhões de cópias, mas como um exemplo de superação de diversas barreiras impostas pela sociedade discriminatória. O levantamento de sua biografia é importante ilustração da luta social. Michael tornou-se um agente direto na luta pelo espaço do negro na sociedade, consolidando um mito que abriu caminho para o surgimento de muitas outras figuras, simbolizando a quebra do preconceito no mundo artístico. Michael tinha problemas relacionados à sua própria aparência, complexo motivado desde a infância por seu pai. Não gostava de seu nariz, de aspectos do seu rosto relativo à cor de sua pele negra. A partir da idade adulta, começam a surgir notícias sobre modificações feitas sob cirurgias plásticas. Fruto de um forte racismo, o comportamento de Michael não era uma questão de gosto pessoal, mas sim um comportamento que é constatado em geral nas sociedades de discriminação enraizada, causando tipos de complexos com aparência, que estejam fora dos parâmetros brancos majoritariamente impostos. Ainda não ficou claro o conceito de microhistória? Vamos retomar. A partir da análise da história de um indivíduo, podemos fazer uma análise de um todo. Como era a situação dos negros nos Estados Unidos a partir de 1950? Podemos encontrá-la na infância do nosso personagem. E como era o cenário audiovisual da época? Suas características estão presentes no início da carreira de Michael. Qual foram as mudanças que abriram as portas para milhares de artistas negros? Elas estão relacionadas ao sucesso e ativismo do cantor. E por último, por que era comum a autonegação e a busca do branqueamento? Porque a sociedade era essencialmente racista e obrigava os negros a não gostarem de sua pele, de seu cabelo e etc. Esse não foi um processo único de Jackson, mas algo que a maioria da população negra enfrentou. É preciso lembrar que em microhistória se pode destacar qualquer personagem e qualquer contexto. Seu segredo é apenas partir da análise do micro para explicar o macro.